Biazinha tá apaixonada pelo Museu Nacional. Biazinha não conhecia. Que não conhecia? Não conhecia, tá enrolando. Museu, Rodrigo, você me respeita. Então conta essa história aí que eu quero conhecer isso. Sejam bem-vindos ao canal do Roda Carioca mais uma vez. Hoje a gente aqui tá trazendo uma convidada, a dona do canal, aquela que manda a parada toda. Vamos lá, Biazinha, conta do museu. O Rio tem muitos museus que são pouquíssimos visitados, tanto por uma questão de mobilidade, uma questão de acesso, como uma questão de desconhecimento também. As pessoas têm aquela coisa assim, pô, interessante, um dia eu vou lá, eu nunca vou. Biazinha, conta pra mim o que mais te encanta no Museu Nacional. São duas coisas. Uma é a questão de você estar lá dentro e você saber que lá foi tipo a residência da família real, assim. Às vezes eu paro e fico pensando assim, gente, o imperador passando aqui, sabe? Eu fico tentando imaginar como é que era a vida dele lá dentro. Que é um jogo simbólico interessante, sim, como nos interessa o imperador. Sim, e a outra coisa é a questão da arqueologia egípcia. Porque a gente tem lá nesse museu a única múmia das Américas, América do Sul, América do Norte, América Central, completamente lacrada. Então, por mais que tenham lá os exames de raio-x, etc., ninguém sabe exatamente o que tem lá dentro. E eu acho isso bem bizarro, mas bem interessante. Mas isso fala um pouco da questão do Segundo Império, inclusive, e a força que dava para a ciência e como tratava a ciência, porque grande parte do que está ali era pesquisa, era o que Dom Pedro II trazia para o Brasil. Mas tem um dado que é bacana a gente entender, que é o seguinte, é a virada. Se a gente tem toda uma exaltação, como a Biazinha colocou, como o William trabalhou, de uma vinculação com o Império, em determinado momento houve uma tentativa de um apagamento dessa relação. Quando você tem a chegada da República, a República tem um problema na Quinta da Boa Vista, que é no que eu vou transformar aquilo. Se de um lado eles sabiam que não podiam destruir, colocar de qualquer forma, que haveria resistência em relação a isso, mas havia também uma necessidade muito grande de descaracterizar o espaço, porque vinha com essa vinculação que você imagina. Biazinho está no 21 e você imagina o imperador andando. Imagina o cara do início do século 20. De um governo que tinha sido destituído. Um governo destituído, de um receio muito forte. Machado de Assis fala disso, o receio da volta do imperador. Então apagar essa memória era fundamental. E aí nesse apagamento virou repartições públicas, virou até que vai se discutir a ideia, não, vamos levar o Museu Nacional para lá. Já tinha uma ideia de reformulação do centro, você tira o Museu Nacional e leva para lá. No Campo de Santana? No Campo de Santana, exatamente. Só que quando ele está no Campo de Santana e ele vai para lá, depois eu paro de mandar dinheiro. E aí você vive um museu, o primeiro museu do Rio de Janeiro, mas que também tinha uma referência imperial, vivendo um sufocamento, uma asfixia, e mais do que isso, manter patrimônios históricos antigos não é fácil. Não. A casa começa a deteriorar, os antigos móveis desaparecem, as antigas estátuas desaparecem, as antigas estruturas estão morrendo. Uma ação articulada para que a Universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, pudesse tomar aquele museu como parte do seu patrimônio e a partir dali estar desenvolvendo projetos, mesmo com toda a falta de estrutura, marca a reformulação desse museu. Esse museu sofre muito até a década de 90, quiçá até hoje, mas até a década de 90, ele chega a momentos em que ele é praticamente encerrado. Todas as suas principais áreas são perdidas. Até que você passa a ter, pela ação da antropologia, pelo investimento no museu, entre a década de 80 e 90, uma recuperação desses materiais. Está falando das múmias, muito se discutia que as múmias estavam muito próximas a serem perdidas. De filtração, né? Eu lembro disso, eu lembro de passando no jornal. Exatamente. Então você chegou muito próximo, a gente não conseguiu fazer esse rolê visita. Então vale a gente destacar quando uma iniciativa como essa vem. Até hoje, muitas vezes, quando eu vou no museu e eu vou com um grupo, eu posso pedir a gratuidade para grupos de alunos. Fala assim, não, peço não, eu quero pagar, porque esse museu merece esse esforço. Então isso para mim é um registro importante. Eu sim vou dar um mergulho em antiguidade para trabalhar com esses elementos, mas principalmente o rolê visita no Museu Nacional
ele precisa ter esse caráter de ser um grito de resistência da cultura, da educação, da pesquisa, que infelizmente é tão tradicionalmente abandonado. E ainda hoje é um dos mais importantes museus brasileiros. Isso aí é inegável. E aí, Bezinha, fecha hoje? Então, gente, continuem curtindo o canal, se inscrevam, compartilhem, mandem notícias, curiosidades, perguntas, dê sua opinião sobre o museu, quem for no rolê com a gente, quem não conseguir ir, não deixa de ir, o museu é realmente muito bacana e tem toda a Quinta da Boa Vista para depois vocês curtirem um dia com os amigos, com a família. A gente queria muito ter terminado o Papo de Bar do Museu Nacional daquela forma, mas infelizmente no dia 2 de setembro de 2018, um incêndio tomou conta do prédio centenário, causando perdas irreparáveis para a instituição e para a sociedade. Mas a gente resolveu voltar aqui e conversar um pouquinho com a Regina Dantas, que é historiadora e doutora em História das Ciências pelo UFRJ, e foi a pessoa que abriu as portas para o rolê visitar esse espaço tão importante pra gente. Nossa, o museu eu devo tudo, toda a minha parte de produção acadêmica, escrita, olha os papagaios. Tem muitas aves que estavam afastadas daqui dessa região e agora eles estão voltando. Tinha tucano que estava afastado e estão retornando. Isso é muito bom, o museu está vivo. A minha dificuldade no convívio aqui é porque toda a minha vida é o Museu Nacional, desde o ingresso da universidade. Então eu fazia todo o levantamento da história do palácio casa, as paredes que estão aqui, o cotidiano, quem vivia, quem nasceu, quem morreu aqui. E também não só essa questão política de quem veio para o Brasil, a corte portuguesa, mas também a história do Museu Nacional lá do Campo de Santana para cá. Então, ou seja, toda essa parte histórica da residência e do Museu Nacional, eu cuidava disso já ao longo de mais de 20 anos. Então, quando tudo isso aconteceu, eu tive muita dificuldade de como proceder, como me repaginar, né? Aí agora que eu estou conseguindo, com a própria ajuda dos alunos, deles não mudarem de ideia, eles estão vindo aqui falando, nós vamos ressignificar o projeto, mas não vamos abandonar a ideia, até para mostrar a relevância da instituição. Para você ver, nós temos tudo. Aí no dia seguinte nós não temos uma cadeira, um lápis, não tem nada, né? Então o que eu estava comentando, é difícil você receber doação da minha área de pesquisa, que é os objetos de Dom Pedro II. É muito difícil, ninguém vai doar um objeto da família real, imperial, mas de qualquer maneira, a grande vantagem de tudo isso que aconteceu é o palácio. O palácio está aqui. Descobrir, né, constatar que o mundo inteiro ama o Museu Nacional e a comunidade da instituição está aqui. Nós temos ainda o Horto Botânico, que é pequenininho, conseguimos doações de mobílias, equipamentos de informática, estamos lá, mas aqui eu não podia me afastar. Eu tinha que estar na parte de resgate, retirar os objetos históricos, identificar cada pedacinho, e organizar essa apresentação desses objetos. De que maneira nós vamos fazer isso? E tudo que eu fiz na minha vida foi falando da história do Museu Nacional. Então, eu me aposentei em 2017 para cuidar da passagem do Museu Nacional na Imperatriz Leopoldinense, no Carnaval. Depois, de 2018, trouxemos o Carnaval para dentro da casa, porque seria a maneira de mostrar para a academia que é possível falar da história da casa, a história da instituição pelo Carnaval. Vocês vieram para cá, que foi uma festa. O bicentenário do Museu Nacional foi algo assim incrível de se registrar historicamente, politicamente também, socialmente, né, de ter mais acesso da população nessa casa. Aí agora nós temos que dar um jeito, não podemos parar aqui e ressignificar e fazer com que essa residência, com essas paredes da maneira como estão, né,
elas tenham uma nova vida. Então tem o grupo da Unesco que vai fazer um projeto, tem os nossos alunos da UFRJ, tem alunos da UERJ fazendo análise, dando continuidade à análise das plantas, tem as nossas aves que estão retornando, vocês querendo mostrar como é que o palácio está. Essa é a melhor constatação de que a instituição está viva sim. E que eu, então, não poderia estar longe disso, nos momentos felizes e nesse momento de reconstrução. Todo mundo pergunta, como é que você consegue ficar motivada? É porque quando você olha o palácio, vê que ele está ali, você vê até a coloração da parte externa, é a mesma coloração ocre da Leopoldina, tudo ali que nós fizemos está ali. As janelas são de madeira, o chão é madeira, isso não suportou. E nós estamos com um grupo grande de pesquisadores do próprio Museu Nacional fazendo esse resgate. De pessoas de alta qualidade que já trabalhavam com isso nos sítios arqueológicos e agora estão aqui direto na instituição. São eles que estão fazendo isso. Então, nossa, agora que fantástico essa oportunidade de eu poder acompanhar isso e identificar um pedacinho e mostrar para os funcionários. Né? Uma garotada boa de trabalho que estavam acostumados a dizer, vamos carregar peso, a gente para e conversa sobre o que existia nessa casa, porque muitos não conheciam e conhecem a viagem virtual, mas eles estão entendendo que eles estão fazendo parte dessa nova história, eles estão ajudando, eles já conseguem identificar a diferença de uma telha quebrada para uma cerâmica andina. Olha só. Eles estão entendendo, vendo a diferença, constatando que é um osso, um fragmento de osso para um pedaço de madeira que não foi queimada. Eles conseguem identificar tudo. É um convívio, é uma outra história que nós estamos construindo aqui. Convidamos a todos para seguir acompanhando as ações que o museu tem realizado, sejam com as peças de acervo ou que estão sendo resgatadas no Palácio. Todo apoio é bem-vindo, principalmente para potencializar ações de difusão da cultura, da ciência e da história, papéis fundamentais das universidades, museus, equipamentos culturais e do rolê carioca. O Museu Nacional vive.